Voltamos ao noticiário internacional e ao Oriente Médio, agora para falar sobre a faixa de Gaza. Pelo menos 60 pessoas foram mortas hoje, de acordo com autoridades de saúde do território palestino. O exército de Israel reconheceu que sim, civis ficaram feridos enquanto tentavam acessar a ajuda humanitária. Enquanto isso, o enviado de Israel à ONU disse que a guerra vai continuar até que os 50 reféns restantes, reféns israelenses, sejam devolvidos. Pessoas que estão ainda sob cativeiro, mantidas ali sob domínio do Hamas ou cujos restos mortais ainda são mantidos pelo Hamas. Todos os detalhes ao vivo, mais uma vez, com o nosso correspondente Michel Gavendo. Michel. Olá, Yuri. Olá a todos. Sim, bastante movimentação diplomática e bastante conflito, bastante combate no terreno, muitos bombardeios de Israel na faixa de Gaza, principalmente na região norte da faixa de Gaza. Já são 60 mortos, segundo o Ministério da Saúde da faixa de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Hamas afirma que Israel também atacou um restaurante na cidade de Gaza, que há mulheres e crianças feridas, um jornalista também teria morrido. São bombardeios fortes que até dentro de Israel, em cidades a 30 quilômetros de Gaza, as pessoas escutam os efeitos desse bombardeio. Segundo os palestinos, durante a madrugada, como se tivesse ocorrido um terremoto, assim eles descreveram os bombardeios israelenses. Por isso também há muitos rumores, muitas declarações no sentido de um cessar-fogo. O embaixador de Israel da ONU disse que não vai haver um cessar-fogo enquanto os reféns não forem libertados. Ao mesmo tempo, Benjamin Netanyahu mandou um emissário para os Estados Unidos para debater uma trégua de acordo com os termos do presidente Donald Trump. Trump, que também vem exigindo uma trégua, disse que é hora de acabar o conflito em Gaza mais de um ano e meio depois. O chanceler israelense disse que Israel está disposto a aceitar os termos da primeira proposta americana, que é um cessar-fogo de 60 dias, e aí troca de prisioneiros palestinos pelos reféns israelenses, mas faz exigências também, disse que o Hamas tem que se desarmar da guerra, e ainda não há um consenso sobre o que seria, quem administraria a faixa de Gaza depois desse cessar-fogo. O Hamas afirma que não abre mão de manter as armas, de manter o direito à luta armada, mesmo depois do cessar-fogo, e quer que Israel tire totalmente as tropas do território palestino. Por enquanto, as negociações diplomáticas não têm efeito, e agora há pouco também o exército israelense emitiu uma nova nota de retirada da população em novas partes do norte da faixa de Gaza, dizendo que os bombardeios vão continuar. Yuri. Muito obrigado mais uma vez, Michel Gavendo, falando conosco ao vivo de Israel. E eu vou conversar mais uma vez com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional. A gente já mencionou o quanto a faixa de Gaza passaria a ter exclusividade novamente dos holofotes na crise do Oriente Médio. Semana passada, Fernanda Manhota, falamos disso. E agora, nesse ponto ainda desse impasse em relação a como se ter ajuda humanitária para os civis de Gaza sem que isso incorra, infelizmente, na perda de vidas ou mesmo de ferimentos, mas principalmente perda de vidas de pessoas que já estão vivendo numa das condições mais inadequadas do ponto de vista humanitário da atualidade. Pois é, Yuri, e reforça algo que a gente tem tratado sempre aqui quando a gente fala de Gaza, que é o colapso institucional, né? Que essa região vive basicamente uma falência completa dos diversos mecanismos de proteção, de governança, um agravamento em todos os sentidos, né? Político, econômico, social e, evidentemente, o humanitário também. Além disso, Yuri, é contrastante, né, o fato de que enquanto a comunidade internacional, por meio de diversos interlocutores, tem tentado resgatar a ideia de um cessar-fogo e, de alguma forma, produzir negociações no campo diplomático para, de alguma maneira, controlar esses danos que estão sendo causados em múltiplas frentes, a gente tem a intensificação dos bombardeios, né? Há quem, inclusive, acredite que essa é uma ferramenta para melhorar as condições de barganha em contextos de negociação, né? Quer dizer, o governo israelense dobrando a aposta para conseguir, de
de alguma forma, extrair melhores condições, eventualmente, numa negociação. Eu ainda acho, Yuri, que apesar dessa hipótese, o cenário mais plausível nesse momento é o que o primeiro-ministro Netanyahu tem reforçado sempre como uma máxima, e quem também reproduz muito essa ideia é o presidente Trump, que é o que eles costumam chamar de a paz pela força, né? É uma expressão que se popularizou muito tanto em Israel quanto nos Estados Unidos, que trabalha a ideia de que só por meio da coerção ou de uma intensificação do uso da força, da violência, é que se pode atingir algum tipo de equilíbrio. Netanyahu usa esse discurso regularmente quando fala à sua população e, evidentemente, como ele sofre muita pressão, sobretudo em relação à recuperação desses reféns, ele nesse momento não vai prescindir, ao que tudo indica, do uso da violência para tentar de alguma forma realizar isso, que é o objeto que nesse momento tem levado a, inclusive, a maior parte das críticas, né? Ele já vinha muito criticado, primeiro pelos escândalos de corrupção, que quase lhe custaram o poder, como a gente também já falou aqui outras vezes. Depois, no 7 de outubro, ele foi muito criticado pela sociedade israelense, porque ali houve a revelação de uma grande vulnerabilidade, né, de um Estado que usualmente é considerado muito forte, poderoso, vigilante, militarmente sofisticado. Então, ali houve uma abertura desse flanco e o governo ficou muito exposto. E aí, desde então, a pressão se deslocou justamente para a negociação, para trazer de volta essas pessoas que sofrem nesse momento numa condição muito grave. Então, Netanyahu dobra a aposta, sabendo que essa é a última fronteira dele na hora de tentar mostrar serviço para a sua própria sociedade e tentar, de alguma maneira, convencer essa sociedade que é predisposta a não gostar dele, digamos assim, de que ele está fazendo alguma coisa em nome da recuperação desses reféns. Então, muitas camadas, uma situação bem delicada e que, infelizmente, está todos os dias gerando mais sofrimento, inclusive, para uma população que foi, durante muito tempo, refém do próprio Hamas, né? Ficou à margem desse grupo, administrando a faixa de Gaza, e agora também sofre pelo lado dos ataques israelenses. Então, é um cenário de todos perdendo, viu, Yuri? Pois é, Fernanda Manhotta, e nós que vamos perder a sua companhia por motivos de férias que você vai ter a partir de amanhã, então eu quero aproveitar até o arroz secar, como a gente costuma dizer, e ainda sobre esse assunto, te ouvir também sobre um outro aspecto, né? Você mencionou a questão política de Benjamin Netanyahu, né? Todo o contexto no qual ele se insere e esta pressão, né, por estas cerca de 50 pessoas cujo paradeiro não é sabido, não se tem certeza de quantos ainda estão vivos, infelizmente de quantos as famílias vão receber apenas os restos mortais. Mas você fez uma menção importante, que é a questão do governo americano, do quanto a gestão Donald Trump é também um fator importante nesta equação, da forma como Donald Trump lida com as questões importantes, né? A gente viu isso na questão Israel-Irã, do quanto ele agiu de uma forma muito mais rápida e do quanto, neste caso aqui, parecia dar a entender que também sacaria da cartola alguma proposta de solução rápida, mas tem tido ali um pouco mais de menos condições, digamos assim, ou não é de fato tão fácil assim, e neste caso, envolvendo Gaza, nem mesmo Donald Trump tem conseguido sacar ali uma solução ou um caminho, a despeito de semana passada se ter falado que um cessar-fogo estaria próximo, mas ainda não temos nenhum indicativo de que isso é fato, Fernanda Manhotta. Exatamente, Yuri. O presidente Trump, ele fez muita campanha na última eleição e agora nos primeiros meses de governo em torno da ideia de que ele poderia ser uma figura pacificadora, um agente criador de consensos e principalmente visando um legado de longo prazo. Ele está tentando, né, se consolidar como esse negociador. Ele fez isso ou tentou fazer isso no caso da Ucrânia, agora mais recentemente entre Israel e Irã e, claro, no caso de Gaza também.
em todos esses cenários, ele enfrentou reveses mais complexos do que inicialmente previstos, né? Eu gostei muito de uma expressão que o nosso querido Lorival Santana, minha dupla dinâmica das análises internacionais, fez recentemente. Ele disse que no caso de Israel e Irã, o presidente Trump tinha sido, antes de tudo, performático. E achei que essa é uma boa expressão, porque ela se aplica a todos esses casos e tentativas de mediação. Muita gente diz, inclusive, que ele estaria ambicionando um prêmio Nobel da Paz ou algum tipo de reconhecimento, né? Já que a essa altura da carreira seria isso a única coisa que lhe faltaria, depois de ser um grande empresário, depois de ter se tornado presidente 2 vezes da potência mais importante do mundo, talvez ele estivesse ambicionando algum tipo de reconhecimento dessa natureza. Agora, e nesse sentido, a performance faria jus, né, a ideia de se tornar reconhecido por um feito. Agora, a materialidade desse feito, a substância do feito, é que é difícil de alcançar. Quer dizer, a gente tem movimentos aqui a colar, tentativas aqui a colar, mas a complexidade desses conflitos, e Gaza em particular, é tamanha que, mesmo com todos os recursos de poder simbólico e material que os Estados Unidos têm e o próprio presidente americano possui, fica difícil, né? Fica difícil. No caso americano em particular, e tratando do conflito em Gaza, a situação é mais difícil porque o presidente Trump e o governo americano dificilmente vão ser vistos pelo outro lado, pelo lado palestino, como uma voz isenta, neutra, já que há uma aliança histórica entre os Estados Unidos e Israel, então, em geral, os americanos saindo em defesa de Israel, e também, no caso em particular do presidente Trump, sobretudo depois dos ataques envolvendo o Irã, houve uma reaproximação pessoal e política entre ele e Netanyahu. Lembrando que, em tese, eles já eram aliados desde sempre, né? Eles são parte dessa mesma direita global mais conservadora, mas ao longo do governo Joe Biden, o presidente Trump chegou a criticar Netanyahu, isso porque entendeu que ele não tinha sido tão leal ao trumpismo quanto parecia no primeiro governo. Ele chegou, né, a saudar Joe Biden quando eleito, foi um dos primeiros a saudar, depois mantinha uma relação boa com o governo democrata. Isso atingiu, de certa maneira, criou alguns ressentimentos do lado do Trump. Então, quando ele chegou ao poder, muita gente dizia assim, não, o presidente Trump, ele não confia mais tanto quanto já confiou no primeiro-ministro Netanyahu. O Netanyahu vai ter que reconquistar essa confiança e tal. E parece que esse episódio do Irã serviu para, de alguma forma, reconstituir esse laço. Então, eu diria hoje que o presidente Trump não só tem dificuldade, né, do ponto de vista da complexidade conceitual de entender o que aquilo significa, e mais do que isso, não reúne as condições políticas e as condições até, eu diria, simbólicas, né, abstratas, para realizar essa função de mediação. A mediação pressupõe criação de confiança, valorização dos lados como igualmente legítimos. Isso não está em debate agora, né? Talvez algum ente do Oriente Médio seja mais bem sucedido nesse momento, como vários estão tentando, Egito, Catar, Jordânia, talvez por esse caminho que a gente veja nas próximas semanas e meses alguma coisa se desenrolar, Yuri. Esperemos, né? Esperamos todos que essa situação, essa grave crise ali na faixa de Gaza envolvendo o Israel e o povo palestino, que isso se chegue a algum mínimo termo. Então, Fernanda Manhota, boas férias para você. Ficaremos com saudades. Sabemos que é férias, mas é um descanso trabalhado do outro lado do mundo. Qualquer emergência, a gente aperta o botão de emergência, mas esperamos que não ocorram grandes emergências, que você possa aproveitar toda a viagem aí de aprendizado, de experiência, e que a gente ganha junto contigo, porque isso, é claro, enriquece ainda mais as análises de Fernanda Manhota. Obrigado, Manhota, uma boa viagem para você. Até o retorno. Eu que agradeço, Yuri. Da última vez eu disse que eu ia descansar, comecei a minha viagem com o atentado de Donald Trump, terminei com a renúncia do Joe Biden. Dessa vez espero que o mundo me dê um pouco de trégua, mas vai ser um prazer reencontrar vocês em breve. Ótimo trabalho para vocês e seguiremos juntos.